pode me procurar pessoalmente a mim, tá? Quero abrir a Bíblia com você. Um texto que eu gosto muito. Eu vou ler ele, faz tempo que eu não leio ele com você aqui. Salmo 44. Ei, salmo bonito, né? Salmos de número 44. Na próxima quinta-feira vai estar aqui a Renata Guerreiro com a sua banda, ministrando, cantando. Vai ser uma noite de bênção mesmo, tá? O Salmo 44 diz assim, olha: ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Eu quero declarar isso com uma palavra profética para você, porque eu quero que você tenha muitas oportunidades de sentar com os teus filhos e poder falar aos teus filhos tudo que Deus fez para você. Amém? Se compartilhar com os teus filhos. Ouvimos, ó, meu pai me contou que Deus fez isso. Esses menininhos pequenos, esses que estão crescendo, eles ouvirem histórias do que Deus fez. E um dia eles mesmos contarem experiências que eles viveram. Porque Deus é Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Ele continua sendo o mesmo Deus. Amém? Então ele fala assim: ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Deus fez e vai fazer também na sua vida também. Amém? Aí o versículo 2 diz assim: como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabelecestes. Oprimistes os povos e os pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço. Eu gosto disso demais. Nem foi o seu braço que os levou e lhe deu vitória, mas sim a tua destra, o teu braço, o fulgor do teu rosto. Aí o versículo termina assim: porque te agradastes dele. Gente, por favor, entenda uma coisa. A vida cristã não é religiosidade. A vida cristã é relacionamento com Deus. E tudo que você puder fazer ainda é pouco diante daquilo que você precisa fazer para buscar mais a Deus. Todo esforço que você fizer, quem vai ser o maior beneficiado disso é você. Todo jejum que você faz, toda consagração que você faz, todo o tempo de leitura bíblica que você tem, todo o tempo de adoração que você faz, toda a disposição para vir a um culto, participar do louvor, cantar ao Senhor, tudo isso é benefício seu. Quanto mais você se esforça em buscar a Deus, mais forte você é, querido. Sabe o problema de muitas pessoas hoje? Que o diabo vai tombando elas e que o pecado vai solapando a vida delas, porque não tem tempo com Deus, não tem tempo para Deus. Tem gente, desculpe, irmãos, tem gente que só abre a Bíblia na hora que vem na igreja. Isso é uma presa muito fácil. Você precisa ter mais disposição. Você não tem disposição para tanta coisa na vida? Se esforça. Eu vou e vou. Se você não determinar, você não vai conseguir. Eu vou me dispor mais para buscar mais a Deus, porque senão você não vai conseguir mesmo. E esse esforço é nosso. Então, a Bíblia diz que o Senhor se agradou deles. E é muito importante, queridos, que Deus se agrade de você, se agrade de mim. Porque não é a força do braço deles, eles reconhecem isso. Deus, o que nós conquistamos, nossos pais nos contaram, não foi a força do braço deles, foi a tua mão que fez. Foi a tua mão que fez. É a mão de Deus que faz, é o poder de Deus que faz. Amém? Amém? Então eu quero que você levante sua mão, nós vamos orar nesta hora. Nós vamos abençoar toda a oferta, primícia, dízimo, que vai ser trazido na sua casa, na casa de Deus agora. Eu quero dizer que é importante que você fale para Deus: Deus, se agrade de mim. Se agrade de mim. Que a minha oferta suba a sua presença como um cheiro suave. Que meu dízimo a ser entregue na tua casa seja uma expressão do meu amor para ti. Não estou vivendo uma imposição, mas é porque eu te amo, Senhor. Primícia que eu consagro na tua casa é porque eu te amo, Senhor. Meu primeiro fruto eu quero consagrar nas mãos do sacerdote. Eu declaro: a minha terra está abençoada, próspera. Pai, eu te peço em nome do Senhor, meu Deus,
Coloques a tua mão sobre teus filhos e filhas esta noite, sobre todo este povo que está aqui, aqueles que nos veem pela internet. Que o Senhor os abençoe grandiosamente agora, Deus, e que esta palavra seja uma referência na vida dos teus filhos. Quero profetizar que eles contarão experiências, muitas experiências de livramento, de conquistas, de realizações, que os filhos vão ouvir e que os filhos vão falar um dia. Meu Deus, porque o teu povo tem feito diferença nessa terra, porque a tua palavra faz toda a diferença. Nós vivemos a tua palavra e respiramos a tua palavra e queremos viver a tua palavra a cada dia, Senhor. Por isso, em nome do Senhor, eu te peço, abençoe teus filhos, abençoe a oferta, a primícia, o dízimo na tua casa e prospere esta família. Eu declaro em nome do Senhor, meu Deus, que nenhuma crise alcançará essa casa. O Senhor guardará e fortalecerá teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero que você tenha liberdade, o altar está aberto, para que você possa consagrar a sua oferta. Aqui agora no cantinho de cá, sempre aqui, ó, nesse canto, esse gasofilácio é de missões. Toda oferta que você falar, essa aqui eu vou dar para missões, você coloca ali. Ele vai ser enviado para missões. Tá bom? Que Deus te abençoe. Pedido de oração. Glória a Deus. Amém, gente? Ei, glória a Deus. Eu quero convidar o Flávio para estar aqui, ministro de Deus. As crianças vão para suas classes agora. Eu vou colocar rodinha nesse negócio, precisa ser melhor, né, filho? Melhor, né? Vou pôr rodinha, vou pedir para pôr rodinha. Uma vez nós tínhamos a igreja lá no Ipiranga, né? E aí nós construímos a igreja, tudo, né? Uma criança chegou em mim e falou assim, tinha um andar de cima da igreja, tinha escada, como tem aí também, escada para subir lá na outra parte. Uma criança falou assim, ah, pastor, você não vai pôr escada rolante? Oh, meu Deus. Tá bom, aí quer que põe escada rolante. Está profetizando, né? Ô Flávio, vem cá, meu príncipe. Gente, hoje nós temos o prazer de receber o Flávio para ministrar para nós, príncipe de Deus. Pai, nós oramos agradecendo a Ti pela vida do Teu filho, e eu te peço, meu Deus, que o Senhor use como o Senhor tem feito, entregue ao nosso coração a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas esta noite. Nós te pedimos, papai, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Olha, lembrando que domingo pela manhã, às 9 horas, os cultos estão sendo uma bênção, e às 19 horas o nosso segundo culto, tá bom? Nem sempre as mensagens são as mesmas, às vezes mas o Espírito Santo deu uma direção diferente, nós fazemos diferente, tá? Então... A paz, irmãos. É um prazer mais uma vez estarmos aqui na casa do Senhor e podemos, neste momento, compartilharmos um pouco daquilo que Deus tem falado conosco. Amém? Quero compartilhar com vocês um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Gênesis. Capítulo de número 41. Vocês não vão ter nem muita dificuldade de procurar, né? O primeiro livro. E vamos ler o versículo de número 44. Como diz o pessoal lá em Bonfim, depois a gente dá um sarto aqui. O 44 diz assim: Disse ainda Faraó a José: Eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem um pé em todo o Egito. O Faraó deu a José o nome de Zefenate Paneia. Ele deu por mulher a Zanate,
filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. 46. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença de faraó e foi percorrer todo o Egito. Versículo 50. Diz assim, antes dos anos de fome, Azanate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Versículo 52. E ao segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Amém? Todo o texto é maravilhoso, não é? É muito interessante a história de José, é muito falado também, muito pregado. E estava meditando, orando sobre o que ministrar nessa noite, e veio ao meu coração essa palavra, esse capítulo de Gênesis 41. E quando eu li esse texto, a Bíblia é uma coisa muito interessante, que a gente, por mais que você leia, né, parece que quando você chega no livro de Gênesis, você precisa dar um certo apagão em algumas coisas que você leu em alguns outros livros, e você precisa voltar a ler muitas coisas de novo, porque parece que quando você lê de novo, você fala, poxa, mas como que eu não vi isso? Né? Como que eu não enxerguei isso? E me chamou a atenção esse texto. E esse texto, ele discute várias coisas importantes, mas entre elas, eu quero discutir, ou adotar como título dessa mensagem, que nós devemos nos preocupar em não nos esquecer quem nós somos. Ou, podemos dizer, não deixe de ser José. Tá? Não estou dizendo aqui que nós temos que ser a pessoa de José. Cada pessoa é uma pessoa. Mas estou dizendo no sentido de que nós não podemos perder de vista aquilo que Deus nos chamou para sermos. Não podemos perder de vista. Então, aqui nós encontramos, dentro desse episódio, esse assunto que nos chama a atenção, que nós não devemos perder aquilo que nós somos, não devemos deixar de ser aquilo que nós somos. Eu já ministrei aqui, acho que quase um ano atrás, essa mensagem de José. E é lógico que o assunto não foi esse, né? O tema não foi esse, nem o título também. E quando eu ministrei sobre José, a gente costuma muito ouvir que José ele era um sonhador, né? Que José tinha muitos sonhos e os seus irmãos o chamavam assim, como um sonhador. Falei para os irmãos naquela oportunidade que sonhos, perspectivas, esperanças são diferentes de revelação. O que José tinha aqui não era uma mera esperança, nem apenas um sonho de alcançar alguma coisa. José, ele tinha uma revelação da parte de Deus, daquilo que Deus tinha para a sua vida. Então, na oportunidade que eu falei sobre esse texto, eu comparei até José com Ana. E eu falei que é um exemplo assim, muito claro de que José, ele não tinha apenas sonhos de ser alguma coisa. Deus tinha um projeto na vida dele para que ele fosse alguma coisa. Então, quando nós pegamos Ana, já é diferente. Ana não tinha uma promessa de ter filhos. Ela tinha um sonho, uma esperança, uma perspectiva, e orava acreditando que Deus poderia dar um filho para ela. Ela sabia disso, mas ela não tinha promessa, mas ela buscou isso. E aí, um certo dia, ela buscando ao Senhor, nesse propósito, Deus usou lá o sacerdote ali e falou, Deus irá te dar um filho por esse tempo. Então, ela tinha um sonho, esse sonho virou uma promessa, mas ela não tinha uma promessa antecipada. Então, José, diferente de Ana, ele tinha a revelação.
Ele tinha promessa e não apenas um sonho. Olha, minha vontade é ser um engenheiro, minha vontade é ser um político. José não tinha um sonho nessa perspectiva. Ele tinha uma revelação de Deus que ele seria um grande líder. A Ana, ela tinha esse sonho: eu quero ser mãe. E Deus concretizou a vontade do coração de Ana. Então eu falo assim, nós podemos ter a promessa, e com certeza Deus irá cumprir a sua promessa, mas se nós não temos a promessa sobre alguma coisa, mas eu tenho a vontade dessa coisa, e eu coloco na presença de Deus, Deus pode fazer essa vontade virar uma promessa. E essa é uma diferença entre promessa, revelação na vida de José e na vida de Ana, que discutimos isso aí há um tempo atrás. Entre outras coisas, nós encontramos que os irmãos de José, eles não acreditavam. Eles viam apenas esse sonho de José como esse almejo de ser alguma coisa, de ser o líder da casa, de ser superior aos seus irmãos. Eles não conseguiam ver essa revelação de Deus como algo divino na vida de José. Eles apenas olhavam isso como algo natural ou uma certa soberba de José de ser superior. Mas diz a Bíblia que quando Jacó ouvia José falar essas coisas, diz que ele ficava atento. Ele guardava essas coisas que José falava. Porque por mais que em uma circunstância ele advertiu José, mas estava no coração de Jacó que aquilo não era sonho, era promessa. Mas os irmãos de José não entendiam como tal. É verdade, a gente escuta muito, né? As pessoas dizem assim, tome cuidado com quem você compartilha os seus sonhos, tome cuidado com quem você compartilha a sua vida, porque as pessoas podem destruir os teus sonhos, as pessoas podem destruir as tuas perspectivas, as pessoas podem destruir as tuas promessas. E José, ele tinha essa promessa e ele compartilhava isso. Principalmente porque ele pensava, eu estou entre os meus irmãos, eu estou entre a minha família. Tá? E geralmente quando nós estamos entre os nossos irmãos e família, nós confiamos de uma certa forma, nós não esperamos dessas pessoas algo traiçoeiro ou algo que nós venhamos a nos arrepender depois. José compartilhava os seus sonhos, só que os seus irmãos sempre vendo esses sonhos apenas como uma questão de querer assumir a liderança do seu lar. Mas eu posso dizer para vocês que quando nós temos uma promessa, um sonho, não importa com quem você compartilha, com quem você fala, porque se é uma promessa de Deus, mesmo que as pessoas intentem destruir aquilo que Deus tem na sua vida, Deus irá canalizar isso em bênção. Então, os irmãos de José, quando eles agiam pensando, vem lá o sonhador, vamos acabar com esse daí que pensa ser o chefe, o líder da nossa família, eles não estavam destruindo a promessa de Deus na vida de José. Eles estavam contribuindo para Deus realizar algo maior que Deus tinha na vida de José. Então, meus queridos, muitas vezes, quando nós nos deparamos com algumas pessoas no nosso serviço, no nosso dia a dia, pessoas que querem atrapalhar a nossa vida, pessoas que querem impedir muitas vezes de você fazer alguma coisa, aprenda a confiar no Senhor e entregar a sua vida nas mãos do Senhor, porque com certeza Deus irá usar essas pessoas que intentam o mal contra a tua vida para ser um canal de bênção para você. Por mais que você não entenda, nem ele também entende. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, não, eu vou conseguir derrubar essa pessoa. Mas Deus está utilizando ela para fazer você crescer, para você ser canal de bênção para multidões. E os irmãos de José não entendiam isso. A perspectiva ou a visão deles era realmente destruir a vida de José. E eu fico a imaginar que esses irmãos de José, eles tinham motivo para isso.
né? Eles tinham um motivo. E às vezes também nós, como cristãos, por mais que nós falamos assim, não, sou cristão, né? Mas a gente também às vezes dá um pezinho ali para os outros fazerem alguma coisa que por mais que a gente depois fique revoltado com a pessoa, né? Que por mais que a gente depois fale assim, é o diabo que está se levantando, e muitas vezes não é, né? Porque José, ele era o queridinho do papai, né? E ele saía para ver o que os irmãos estavam fazendo de errado e voltava para relatar isso ao pai. Então é lógico, os irmãos não iam ver José com um bom olhar. Então, ele estava fazendo alguma coisa errada? Não, porque o seu pai falava assim, vai ver o que seus irmãos estão fazendo. Então ele obedecia. Mas pelo outro lado, entregar os outros também não era uma coisa assim muito legal. E principalmente se a gente fala assim, entre irmãos, né? Pô, José, deixa passar dessa vez, eu não vou fazer mais. Não, sem chance, eu vou contar para o pai o que vocês fizeram. E era mais ou menos isso. Mas nós entendemos que essa inveja, esse levantar dos irmãos de José, era o trabalhar de Deus, o agir de Deus. Quando as coisas parecem estarem contrárias àquilo que você sonha, àquilo que você tem como promessa, aprenda a depositar a tua confiança no Senhor e saber que aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Deus, além de ter um compromisso conosco, Ele tem um compromisso com as suas promessas, porque foi Ele que prometeu. Então, por mais que as pessoas aí intentem o mal contra nossas vidas, Deus irá usar essas pessoas para abençoar as nossas vidas. E nós seremos tão abençoados que teremos oportunidade de retribuir abençoando essas pessoas. Os irmãos de José intentaram o mal, Deus transformou em bênção. E essas bênçãos, os irmãos de José desfrutaram também. Tá certo? Bom, nós encontramos então, olhando essa vida de José, eu acredito que o que diferenciava José dos seus irmãos, eu fico pensando que José, por ser querido, ele ficava muito perto de Jacó. Quando seus irmãos muitas vezes iam ao campo, ele estava ali aprendendo, ouvindo o que Jacó falava, as histórias, experiência, a vida com Deus. E eu acredito que essa conversa que ele tinha com o seu pai, dizia assim, olha, Deus me fez uma promessa quando eu fugi do meu irmão, Deus apareceu para mim em sonho e eu vi uma escada de anjos que subiam e desciam, e eu entendi que Deus estava naquele lugar, e Deus falou que iria me abençoar para onde eu fosse, e eu fui para a casa do meu tio, Deus me abençoou muito ali, Deus falou comigo, voltei e encontrei com o Senhor no vale, lutei com o Senhor, e o Senhor trocou o meu nome, mudou a minha vida, mudou o meu caráter. Eu imagino Jacó falando isso para José. E José, ao ouvir as histórias que o seu pai contava, porque José tinha essa proximidade com Jacó, eu penso que ele disse, eu quero viver essa experiência, eu quero ter essa comunhão, eu quero ter essa vida que o meu pai teve com Deus. E realmente o comportamento de José era um comportamento diferente dos seus irmãos, porque ele tinha fidelidade, ele tinha um compromisso com Deus, e ele não deixava que as circunstâncias impedissem o propósito que ele tinha no seu coração. Ele se guardava de pecar, ele se guardava de perder o seu contato com Deus, a sua comunhão com Deus. E como que José aprendeu isso? Eu acredito que nos pés de Jacó. Os erros que Jacó cometeu e disse, meu filho, não faça o mesmo. E ele procurou ter essa vida com Deus. Olhando especificamente aqui esse texto, duas coisas me chamam a atenção. Que por mais que nós temos uma promessa, o perigo não está apenas em ter a promessa, mas quando nós recebemos a promessa, ou quando a promessa se concretiza na nossa vida. Quando Deus concretiza essa promessa nas nossas vidas, nós temos ou estamos em perigo de perder a nossa identidade ou aquilo que nós somos. Nós encontramos aqui no capítulo 41, que quando José, ele recebe
sai lá do calabouço, da prisão, e dá revelação para Faraó do que haveria de acontecer ao longo dos anos, Faraó coloca ele num cargo de confiança. Faraó muda o nome de José para Zafenate-Paneia, como um tipo de sacerdote do sol. Dá-lhe uma mulher também, filha de um sacerdote do sol. E os sacerdotes no Egito era uma classe privilegiada, eram os nobres da cidade. E quando José chega nesse posto, que Faraó dá esses títulos para José, esse poder para José, a primeira coisa que Faraó intenta é mudar o nome de José ou transferir aquilo que José tinha de Deus para um Deus desconhecido. Então Faraó ele dá um nome para José como atribuindo José como um servo do Deus do sol e não o Deus Jeová que José conhecia. Então, a dificuldade não é termos a promessa. A dificuldade é quando nós nos apossamos ou as promessas começam a se concretizar nas nossas vidas. O perigo de perdermos a identidade de quem nós somos. Há pessoas que, enquanto estão nas dificuldades, nas lutas, eles estão próximos do Senhor Jesus. E quando eles começam a ser abençoados, alcançados, as promessas começam a se cumprir, as pessoas começam a se afastar do Senhor Jesus. Esquecem as promessas, esquecem a chamada, esquecem o ministério. E Faraó tenta fazer isso, mudar a identidade de José. Imagine, você tem um nome. Em todo lugar que você vai, por mais que tenha uma outra pessoa com o seu nome, quando alguém chama, digamos, eu estou em um lugar que chama Flávio, por mais que eu sei que eu não conheço aquela voz, e a pessoa esteja falando com outra pessoa, eu viro para saber quem é esse Flávio. Porque o nome me traz uma identidade. E José, a partir de então, imagine que ele teria agora que colocar na sua mente que o seu nome não era mais José. Agora ele era uma espécie de um representante do Deus Sol, que também não era o Deus que ele servia. E ele também recebe uma mulher para contribuir para que ele esqueça o Deus que ele serve. Porque essa mulher era filha de um sacerdote do Deus Sol. Bom, Faraó queria apagar a história de José e atribuir aquilo que Deus tinha na sua vida a outras divindades que não ao Deus que José servia. E é um perigo que nós temos aqui, além de perder a nossa história, a nossa vida com Deus, é começarmos a atribuir aquilo que Deus tem realizado nas nossas vidas a outras pessoas e coisas que não Deus. Imagine, Deus deu toda aquela revelação para José, as promessas para José, e agora José tinha que ouvir que não foi Deus, Jeová, mas o Deus do sol, o Deus soberano do Egito. Era difícil, mas era a situação que José estava vivenciando ali, de perder essa comunhão com Deus ou atribuir para um outro ser aquilo que Deus está realizando nas nossas vidas, na sua vida, na minha vida. Devemos tomar o cuidado de entender que o que acontece nas nossas vidas, o agir de Deus nas nossas vidas, não pode resultar em uma transferência para outra coisa, a não ser o próprio Deus. Eu não posso transferir a operação, o agir de Deus na minha vida, para uma outra coisa, que não seja esse Deus que eu sirvo. Eu preciso tomar cuidado com isso. Porque o inimigo, ele trabalha para que a gente não veja a ação de Deus, o agir de Deus, e muitos trabalhar de Deus nas nossas vidas. O inimigo às vezes soa ao nosso coração e a nossa, às vezes dizendo assim, olha, não, isso é porque tinha que acontecer. Não, isso aconteceu naturalmente. Não, é porque a pessoa foi muito boa com você. Tome cuidado. Não deixe de ver as mãos de Deus cuidando da sua vida. Não deixe de
ver o agir de Deus trabalhando por você. Que por mais que as pessoas sejam boas com você, mas há uma ação de Deus movendo o coração dessas pessoas para te abençoar. Amém? Bom, uma outra dificuldade que nós encontramos aqui, talvez seja uma das maiores dificuldades, não está em ter essa promessa, mas quando nós nos apossamos dela. É José também, ele mesmo, tenta apagar o seu passado. Quando nós estudamos um pouco aí de cura interior, muitos autores, eles utilizam de Manassés e Efraim para falar sobre cura interior. E dizem que José, quando ele dá esses nomes para os seus filhos, ele estava sendo curado. Mas se nós observarmos o texto, com o texto que esse texto está inserido, nós veremos que José, ele não estava curado. Ele estava querendo apagar uma marca que não estava apagada. Ele dá o nome para o seu filho de Manassés, dizendo que Deus o fez esquecer de todo o seu sofrimento e de toda a casa do seu pai. Só que quando nós lemos o capítulo 42, que José se depara com os seus irmãos, ele se esconde porque ele lembra quem ele é. E ele começa a sofrer e chorar por isso. Então, ele dá o nome dizendo que havia apagado, mas as marcas estavam ali. O que nós aprendemos com isso é que por mais que Deus nos leve a circunstâncias de prosperidades e de bênção, não podemos tentar apagar a trajetória e o trabalhar de Deus ao longo da história, por mais que essa trajetória seja difícil para nós. José tentou isso. E, na verdade, ele não conseguiu isso. Né? Nós vemos aqui que ele teve dificuldade quando ele se deparou com os seus irmãos. E quando nós adquirimos essa promessa de Deus, o segundo perigo é esquecer quem nós éramos. Tem muitas pessoas, e isso é uma tendência humana, não é que você é pior do que ninguém, não é que você, como diz o pastor, raça ruim, não é apenas por isso, é uma coisa natural, humana nossa, né? Tentar, ou quando nós estamos em posição melhor, esquecer o nosso passado, ou tentar esquecer esse nosso passado. Só que esquecer esse passado traz consigo também esquecer toda a promessa que Deus tinha feito para José. A posição que José se encontrava agora fazia com que ele fosse um governante do Egito, abaixo de Faraó, mas eu vejo nesse período que José esquece qual o propósito de Deus na sua vida naquele lugar. E quando que isso retoma a sua vida? Quando ele vê os seus irmãos. Quando ele olha para os seus irmãos, todo o seu passado volta à tona e ele se declara para os seus irmãos: eu não sou um servo aqui do Egito, um governante do Egito, eu sou José. Por mais que Deus nos favoreça para alcançarmos posições de bênção, entendam que Deus colocou você ali para ser quem você é. E não para ser algo que os outros queiram que você seja e apague a trajetória, o propósito, o ministério de Deus na sua vida. Às vezes Deus nos coloca em posições que nós esquecemos até a própria chamada que nós temos. Para que Deus nos chamou? Qual o ministério de Deus nas nossas vidas? Não deixe de ser José. Não apague o ministério, a chamada que Deus tem para você. Não deixe que a posição que Deus tem te proporcionado, não foi o diabo, não foi o inimigo que te colocou ali, não, foi Deus que te colocou. E entenda que o propósito de Deus é que você seja canal de bênção onde você está. Continuando,
eu falei que eu vejo duas coisas importantes nesse texto. Uma delas é esse perigo de quando adquirimos a promessa, esquecermos quem nós somos. Essas promessas de Deus nas nossas vidas. A segunda, que nós não podemos esconder por muito tempo aquilo que nós queremos ser e nós não somos. Quando José se depara com os seus irmãos, ele fica abalado. E por mais que tentamos esquecer o que nós somos, parece que o passado nos persegue. Há pessoas que mudam de endereço, que mudam de emprego, que mudam de igreja porque acham que isso é uma solução para a sua vida, esquecer o passado. Mas quanto mais parece que nós fugimos desse passado, vira e mexe em alguma esquina, nós nos deparamos com ele. Porque não adianta apenas mudarmos o nome. Não adianta apenas mudarmos o endereço. É preciso um trabalhar de Deus para mudar isso que nós temos aqui dentro, chamado coração. Bom, e José, ele tenta fugir desse seu medo de encarar o seu passado. E por mais que ele fugia desse seu medo de encarar o seu passado vira e mexe vinha à tona. E ele tenta mudar esse seu nome, o lugar que ele morava, né, porque ele muda de lugar. Ele tenta apagar essas marcas da sua vida. Mas uma hora, por mais que você tente fugir daquilo que te traz medo, Deus irá levar você a esse teu medo para trabalhar essa circunstância na sua vida. Porque mesmo essas circunstâncias de dores na sua vida, é um trabalhar de Deus para algo melhor para você. Para um propósito de Deus em você. Bom, José, ele se sente impulsionado, né, a revelar o seu nome, quem ele é. Eu penso que quantas lutas nós evitaríamos se encarássemos quem nós somos. Quantas dificuldades deixaríamos de passar se assumíssemos aquilo que nós somos. Nós muitas vezes somos forçados por pessoas a sermos coisas, a termos uma identidade que não é a nossa. E ficamos em conflito com nós mesmos, porque cada hora nós temos que colocar uma máscara para vivenciar uma circunstância que não é aquela que nós queremos para nós. E eu quero te dizer nessa noite, que Deus quando te escolheu, que Deus quando te chamou, quando o Senhor Jesus Cristo estava ali naquela cruz, Ele olhava para você com todos os seus defeitos, com todos os meus defeitos, com todas as minhas dificuldades, e mesmo assim, Ele escolheu morrer por mim, e Ele escolheu morrer por você mesmo assim. Para que tentarmos ser aquilo que Deus não nos chamou para sermos? Para que tentar esconder aquilo que nós somos, se Deus nos escolheu assim como nós somos? Para que isso? José, ele tentou fazer isso, mas ele lutava consigo mesmo. E durante esse período, ele sofria, ele chorava. Diz que o seu grito em um certo momento foi tão grande que ouvia-se da casa de Faraó. Então, quanto mais nós tentamos fugir daquilo que nós somos, nós acabamos passando por circunstâncias que Deus não quer que nós soframos por isso. Porque Deus nos conhece, Ele nos ama, com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos pecados. E eu posso dizer para você que a sua facilidade de vencer o seu medo, de vencer o seu sofrimento, na presença de Deus, é muito mais fácil do que longe dEle. Amém? Porque na presença de Deus nós encontramos a força necessária para vencer o nosso medo, para vencer o nosso sofrimento, para vencer as nossas frustrações. E Ele nos conhece. Quando nós olhamos essa vida de José, faz-nos entender que a pessoa mais importante na nossa vida chama-se o Senhor Jesus Cristo. Amém?
Se Ele nos aceita do jeito que nós somos, e quando Ele fala conosco, nós encontramos impulso e força para mudar algumas debilidades que nós temos na nossa vida. Para que nos preocupar em ser uma coisa que nós não somos, se o próprio Senhor nos chamou, nos escolheu e nos ama do jeito que nós somos? É sofrer sem necessidade, não é? Então nós não temos que ficar lutando. E é interessante que como o inimigo trabalha nisso. Muitas pessoas acabam saindo da igreja ou se esfriando espiritualmente porque acham que eles deveriam ser uma coisa que ele não consegue ser. Que eles teriam que alcançar um patamar que eles não é aquilo. E Deus entende isso, meu querido. O Espírito Santo, Ele te entende nas tuas dificuldades, nas tuas fraquezas, nas tuas debilidades. E você pode ter certeza que o mais interessado aqui nessa noite, em te dar força para vencer as tuas frustrações, os teus medos, para vencer o teu sofrimento, chama-se o Senhor Espírito Santo. Amém? Bom, essas lutas então de José poderia ser evitadas se ele encarasse realmente a sua identidade. Ele deixou isso prolongar. Nós devemos parar de lutar contra nós mesmos. Deus sabe quem nós somos e precisamos aceitar isso, o conhecimento de Deus sobre a nossa pessoa. Precisamos, a partir dessa noite, entender que Deus quer que nós assumamos a nossa identidade, porque Jesus sempre pensou em nós e nos ama, e irá nos dar força para vencer todas as nossas dificuldades aí que nós possamos encontrar ao longo dessa vida. E nesse texto, fechando aqui, pois as horas já estão um tanto avançadas, algumas coisas precisamos guardar nessa noite. Uma delas é essa: não podemos perder a nossa identidade, independente do patamar que Deus nos leve. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que o patamar que Deus nos eleva não anula o ministério de Deus nas nossas vidas. Amém? Por mais que nós estejamos aqui, vocês estão aí, muitos de vocês falam assim: olha, até hoje eu não entendi qual que é o meu chamado. O que eu devo fazer na igreja? Qual que é o propósito de Deus na minha vida? Muitas vezes você não tem mesmo uma chamada para ministrar, para talvez dar estudos ou outras coisas. Mas às vezes Deus quer que você seja um canal onde você trabalha. Às vezes Deus quer que você seja um canal na escola que você estuda. Às vezes Deus quer que você seja um canal na casa onde você mora. Então nós precisamos entender os propósitos de Deus para nossas vidas. Então, quando Deus nos abençoa, não faz com que a gente se isole de Deus e esqueça o seu ministério em nós. Mas pelo contrário, quando Deus começa a nos abençoar, precisamos entender que o meu ministério continua junto com a bênção. Que eu não posso entender que a prosperidade deve andar separada do meu ministério. Deus tem uma chamada para nossas vidas. Deus quer nos usar independente do lugar que nós nos encontramos. Pode ser na rua, com os colegas, pode ser na sua vizinhança, pode ser na sua faculdade. Entenda, meu querido, quando Deus começa a te engrandecer, Deus tem um propósito com você. E Deus quer te usar para alcançar outras pessoas. Deus quer te usar para ser canal de bênção. Às vezes, é uma realidade, sim, que quando nós somos muito abençoados, nós encontramos aquele episódio do jovem rico, que ele pergunta para o Senhor Jesus o que ele faz para herdar a vida eterna. E Jesus diz para ele assim: olha, venda tudo, dá o dinheiro para os pobres e me segue. E diz que aquele jovem pesou e viu que era mais vantagem continuar na situação que ele se encontrava. E diz o texto que Jesus não condenou aquele jovem, mas Jesus olhou para aquele jovem e se compadeceu dele. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, Deus começa a nos abençoar
e nós nos esquecemos de Deus. Mas Deus não fica irado com você. Não vai mandar você para um hospital, não vai te dar doença, não vai atacar a tua família, não. Deus tem compaixão de você e te diz: meu filho, eu te espero. Eu quero que você entenda que as minhas promessas, minhas bênçãos na sua vida não anula o meu propósito e o meu ministério para você. Amém? Bom, Deus colocou José ali com um propósito. A sua posição não poderia apagar o ministério de Deus em sua vida. Deus tem um propósito na vida de José. Ele não te colocou num lugar que você se encontra à toa. Que nessa noite você pare alguns minutos, talvez na sua casa, deitado, ajoelhado, sentado, e pense: qual o propósito de Deus aonde eu estou? O que Deus tem para a minha vida? Muitas vezes a gente fala muito da igreja primitiva. A diferença da igreja primitiva para a nossa igreja na atualidade, eu não falo a nossa igreja aqui local, eu falo a igreja de uma forma geral, é que cada uma pessoa da igreja primitiva entendia que ela tinha um ministério. Vocês entenderam? Então assim, cada um deles não esperava o pastor para evangelizar, não esperava o pastor para orar por alguém, não esperava o pastor para ir visitar alguém. Se ele via necessidade, ele estava ali para ser igreja. Deus quer que nós sejamos igreja. Então, aonde você estiver, você é um canal de bênção. E às vezes você fala assim: nossa, como Deus tem me abençoado. E às vezes esse ser abençoado, Deus está te colocando em posição para que você seja canal de bênção para outras pessoas. Que você possa entender isso nessa noite. Porque Deus quer que você entenda isso. Não anule o ministério, o dom de Deus na sua vida. Paulo fala isso para Timóteo: não anule o dom de Deus na sua vida. Amém? Não anule. Bom, por mais que você não entenda, Deus tem um propósito onde você se encontra e Ele irá te usar no lugar que você se encontra. Se você pensa que você já chegou ao final do propósito de Deus para a sua vida, eu venho te dizer nessa noite que o topo não é o fim, mas é o começo do propósito de Deus em você e no seu ministério. O topo que José chegou não era o fim do seu ministério, mas era o começo dos propósitos e promessa de Deus para a sua vida e para o seu ministério. O lugar que você está, por mais que você pense: olha, aqui está bom, eu quero dizer para você nessa noite: ainda não é o fim. Deus não cessou o propósito, Deus não cessou as portas, Deus não cessou as bênçãos. Agora é o começo daquilo que Deus tem para a sua vida. Quando José chega ao topo, Deus queria que José entendesse no topo que agora era o começo. Amém? O topo é o começo. E Deus quer fazer com que nós entendamos nessa noite que Deus irá te levantar, que Deus irá colocar você em posição de colocar você em lugares altos, irá colocar você em lugar admirável. Mas quando você estiver lá, entenda que o topo é o começo do propósito de Deus na sua vida. Se você puder nessa noite levantar as suas mãos e dizer: Senhor, eu estou aqui nessa noite para entender que o topo é o começo do teu propósito em minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Oh, aleluias. Oh, aleluias. O topo é o começo. Que você guarde essa palavra no seu coração. Eu não posso perder a minha identidade. E eu preciso tomar cuidado, porque quando a promessa chega, muitas coisas vão se levantar para fazer com que eu não entenda a minha identidade, com que eu esqueça o meu passado. Mas Deus quer que você lembre de todas essas coisas, para entender que foi o Senhor que te colocou ali. E é Ele que vai te usar ali para ser canal de bênção. Amém? Peço por gentileza que você se coloque em pé.
Se você puder olhar para uma pessoa que está aí mais próximo de você e dizer para ele: não esqueça quem você é. Não deixe de ser José. Porque Deus vai te abençoar assim. Ele te chamou assim e vai fazer de você ser bênção assim. Amém? Eu vou convidar o pastor Cleiton para que ele faça a Deus essa oração. E eu falo para você nessa noite no nome do Senhor Jesus. Guarde isso no seu coração. Assuma a sua posição. Assuma o seu ministério. Assuma a chamada de Deus na sua vida. Porque Deus te colocou no topo para te abençoar e fazer você abençoar vidas. Amém? Que Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Amém? O topo é o começo. Amém? Você tem um chamado? Vai caminhar de vitória em vitória? Mas lembrando que sempre a honra e a glória é do Senhor. Ele te chama, Ele te escolheu, e nós temos que estar sempre focados, sabendo que Ele é tudo na minha, na sua e nas nossas vidas. Amém? Levante sua mão bem alto. Vamos agradecer por essa palavra, que nós possamos deixar com que ela de fato entre, penetre em nosso coração. Em o nome do Senhor Jesus. Deus, nós te louvamos pela vida do teu filho, que o Senhor continue abençoando ele de uma forma especial, honrando o teu filho, que o teu nome cresça na vida dele, no nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós tomamos posse dessa palavra e entendemos, Pai, que o topo é o começo. E sabemos que tudo, Senhor, é para a tua glória. E nós não devemos esquecer de fato mesmo quem somos, que é tudo para ti, Senhor. Deus, eu abençoo a vida do teu povo nessa hora e peço, Deus, que o Senhor leve o teu povo em segurança para as tuas casas, ó Pai. Em o nome de Jesus eu declaro um final de semana muito abençoado. No nome do Senhor Jesus nós te agradecemos, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, Pai. Obrigado, no nome poderoso do Senhor Jesus, eu abençoo a tua igreja e que o teu povo vá em paz, para a honra e para a glória do Senhor. Levanta a sua mão bem alto e dê o melhor aplauso que você pode dar para o Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. Dê um abraço bem cheiroso no seu irmão e ouça-nos daqui a pouquinho, tá bom? Às 23 horas. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Flávio. Deus te abençoe. É glória. O topo é o começo. Obrigado, viu? Deus abençoe.